Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-tática, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faixa. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão aqui no canal do Implacável Concursos. Eu sou o professor Luciano, seu professor de legislação, e hoje nós estamos aqui aguardando o concurso da Guarda Municipal de Paraty, no Rio de Janeiro. Esse excelente concurso que eu tenho certeza que você vai fazer e, claro, vai se preparar aqui no melhor preparatório, aquele que de fato vai te conduzir à aprovação, que é o Implacável Concursos, tá? E, claro, não tem como fazer melhor do que aguardar um edital como estudando, fazendo com o que deve ser feito, vendo aquilo que pode não, que vai vir na nossa prova. Então hoje nós vamos aqui estar trabalhando uma lei penal especial ou legislação especial, tá? Que vai ser a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Vamos aqui estar resolvendo algumas questões, tratando de alguns temas importantes, claro, aguardando o nosso edital. Guarda Municipal de Paraty, no Rio de Janeiro, você vai ser o futuro guarda municipal, não tenho dúvida disso, porque você vai estar se preparando aqui conosco, tá bom? Vamos lá? Então é isso, meus queridos, não esqueça de curtir, de compartilhar, é muito importante para que nós possamos sempre alcançar uma quantidade muito maior, muito grande de pessoas, para que nosso trabalho seja muito mais ecoado e, claro, os resultados sejam muito maiores do que nós estamos tendo hoje, que já são bem grandes, tá? Então vamos lá, pessoal, olha só, o papo de hoje é sobre a Lei de Drogas. E aí, você está preparado? Professor, a Lei de Drogas eu já estudei, e quando a gente fala da Lei de Drogas, nós só temos ali o crime do 28 e do 33, que fala sobre o uso de drogas e também o tráfico de drogas. Só que não é bem assim não, meus amigos. Eu coloquei questões similares da banca de vocês, tá? Questões que não vai se limitar somente aos tipos penais previstos na Lei 11.343, mas também questões processuais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente aqui do Implacável Concurso, a gente trabalha com vocês para nivelá-los ao ponto de torná-los aptos a resolver qualquer tipo de questão e não sejam ali tragados por eventuais questões de um pouco maior de dificuldade trazidas pelo examinador. É claro que vocês vão ter toda uma preparação focada dentro do nível que vocês estão se preparando, guarda municipal, mas aqui a gente prepara você para eventuais nuances que pode acontecer na prova e você não será surpreendido pelo examinador, tá? Então essa primeira questãozinha é uma questãozinha que pede, pessoal, a incorreta. Veja comigo. Olha só, ele vai trazer para a gente algumas informações sobre a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, a lei federal, né, que regulamenta ali e traz os tipos penais relativos a tráfico e uso de drogas, bem como outras disposições, inclusive processuais. E é exatamente esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Aspectos processuais, sim, meus amigos, vem caindo na prova, porque o edital de vocês simplesmente diz Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, ponto. Não vai dizer quais são os pontos da Lei de Drogas que vai cair, não. E aí, infelizmente, alguns colegas
alunos só estudam aquele basicão, vou estudar somente os crimes, e aí é surpreendido, porque cai uma questão relacionada a inquérito, cai uma questão relacionada à parte processual com relação a recebimento de denúncia, e aí nós sabemos que o bicho pega. Aqui não. Aqui nós trabalhamos, repito, vocês vão estar constatando a partir de agora, com as questões, né, dentro de uma perspectiva mais geral, mais genérica, aquilo que de fato vai te fazer um aprovado e um candidato competitivo nesse certame, tá? Ele pede a incorreta, veja comigo a letra A fala: é punido com pena de reclusão de 5 a 15 anos e ao pagamento de 500 a 1.500 dias multa a condenação de importar, expor, remeter, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas. Beleza, pessoal, tá correto. Veja que aqui nós temos a droga, né? Que eu não tenho uma droga propriamente dita, mas todos os insumos que são utilizados na preparação de drogas também vai ser considerado tráfico, tá? Quando você porta, traz consigo, em desacordo com a determinação legal, aquilo que ainda não é a droga, mas é tudo aquilo que vai ser utilizado na elaboração da mesma, nós temos sim a figura do tráfico, e claro, com pena de reclusão de 5 a 15 anos, mais essas disposições do preceito secundário. Perfeito, está correto, está de acordo com a Lei 11.343 de 2006, mas ele pede a incorreta, não é assim? Letra B fala assim: o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial ou processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes, olha aí, aqui é o que chamamos de delação premiada, ou delação ali em que o indivíduo que é pego ali naquele crime ali, se ele colabora, se ele contribui para a elucidação dos fatos e facilitando ali o trabalho da polícia, ele vai ter um beneficiamento. Isso aqui, tudo isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Tudo isso aqui é verdadeiro. E processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes no crime ou na recuperação total ou parcial do produto do crime, em caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3, né, 1/3 a 2/3. Beleza. A delação, a colaboração premiada, né, colaboração premiada, sim, ela vai gerar uma redução da pena razoada em 1 a 2/3, né? Isso aqui está perfeitamente correto, tem previsão inclusive na Lei de Drogas. Vamos lá. É isento de pena o agente que, em razão de dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Perfeito, pessoal. Aqui, de fato, nós temos uma causa de isenção de pena, né? Aquela situação em que vai tirar o caráter ilícito, o entendimento do caráter ilícito da conduta. Se ao tempo da conduta ele estava sob efeito, né, de droga, alguma coisa que retirou ali o aspecto de ter conhecimento da gravidade do fato, também vai ser uma causa de isenção de pena, correto, tá? Letra D. Na apuração dos crimes previstos na Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, o inquérito policial, o que é o inquérito policial? É o procedimento de investigação conduzido por um delegado de polícia, né, pessoal? Será concluído no prazo de 10 dias, independentemente do indiciado encontrar-se solto ou preso. Opa, isso aqui está errado. Por quê? Porque a Lei de Drogas vai trazer para a gente um prazo especial para o encerramento do inquérito policial. Primeiro, entenda, o inquérito policial é bem fácil. Nada mais é do que um procedimento administrativo conduzido por um delegado de polícia em que se busca a prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria. Quando um crime ali previsto na Lei de Drogas, né, acontece, nós temos prazos especiais para a conclusão do inquérito policial, diferentemente daqueles prazos que a gente encontra no Código de Processo Penal, Código Geral. Aqui na lei especial, que vai ser a Lei de Drogas, nós temos aqui, tá, a conclusão diferenciada. Olha só, olha onde que eu vou encontrar. Primeiro, anota para mim, artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso ou 90 dias se o indiciado estiver o quê? Solto. Então vai depender o quê? Vai depender do enclausuramento daquele que está sendo indiciado. O inquérito policial, se eu tiver indiciado preso, tem que ser concluído no prazo de 30. Se o indiciado estiver solto, tem que ser concluído no prazo de
90 dias, tá? Beleza? E claro, ambos os prazos prorrogáveis, tá? Anota isso aí para mim e eu já tenho aqui o gabarito, ó. Independentemente indiciado, ó, 10 dias tá errado, beleza? Porque nós vimos que vai ser 30 se tiver o quê? Se tiver preso, ou 90 dias se tiver o indiciado solto, tá? Letra D de dado é o gabarito da questão, já que ele pede é incorreto. Vamos ver a letra E. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência da prisão em flagrante será feita por incineração. Incineração é queimar, né, pessoal? Até aqui tudo bem. No prazo máximo de 30 dias, contado a data da apreensão, aguardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Quando nós temos apreensão de droga, a droga precisa passar por uma perícia para saber se de fato aquilo é droga, se encaixa dentro do contexto do tipo penal previsto na Lei 11.343 de 2006. Lembrem-se que aqui o que está previsto na letra E está correto, porque de fato nós temos a incineração, que é queimar, como de fato acontece quando nós temos uma apreensão de drogas, e dentro do prazo de 30 dias contados da apreensão, guardando-se, claro, vai ser guardado a amostra para que possa ser feito ali o laudo, através de uma perícia para atestar ali a utilização da droga propriamente dita, tá? Então, marca para mim, letra E está correta. Não vou marcar porque ele está pedindo o quê? Está pedindo a errada. Não vou marcar. Eu tenho que marcar aquilo que está o quê, pessoal? Corretíssimo. Beleza? Tudo bem? Então, gabarito vai ser o quê? Letra D de dado. Agora vamos a alguns pontos importantes. Vai anotando esses pontos aí, porque são pontos que sempre vêm nas provas, tá? Pontos que sempre vêm nas provas e não vai ser diferente. Na sua prova vai vir também uma questãozinha disso. Lei de drogas, questão de prazo para conclusão do inquérito policial, preso, solto. Então, tudo isso é importante para a nossa prova. Procedimento para incineração ou destruição de drogas. Qual é o procedimento conforme nós já vimos? Vamos lá. Anota para mim, porque isso aqui cai em prova. Olha só, sem prisão em flagrante, feita por incineração. Artigo 50A. Sem prisão em flagrante. Como assim sem prisão em flagrante? No momento da abordagem, no momento da atuação policial, nós não tínhamos ninguém, né, ali para atribuir aquele tráfico, aquele uso de droga, enfim, à pessoa, porque eu não tive prisão em flagrante. Qual é o prazo? 30 dias, tá? 30 dias para a apreensão. Aliás, 30 dias contados da apreensão é o prazo que tem que acontecer a incineração, a destruição da droga. Guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Prescinde, ou seja, dispensa autorização judicial. Muitas questões caem nesse sentido, dizendo que para incinerar tem que ter autorização judicial. Não precisa, pessoal, dispensa a autorização judicial. Ou seja, o delegado faz isso de ofício. Agora, se tiver prisão em flagrante, se no momento da abordagem policial, se no momento da operação policial tiver pessoas que é associada àquele crime ali, que nós temos o tráfico, por exemplo, nós temos prazo diferente. Se tiver prisão em flagrante, a previsão vai ser no artigo 50, parágrafo 4, que diz que o prazo é de 10 dias ou 15 dias, ó. 10 dias, né, ou 15 dias para executar o delegado de polícia para o Ministério Público da Autoridade Sanitária. É necessária autorização judicial, ou seja, se tiver ali, né, prisão em flagrante no ato ali da atuação da polícia, né, nós temos ali uma outra situação, que vai ser ali o prazo de 10 dias, por exemplo, previsto lá no artigo 50, parágrafo 4º. Então, vamos lá. Olha comigo aqui a questão da destruição da droga, artigo 50A. A destruição das drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante, ou seja, sem o flagrante, será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias contado a partir da apreensão. Então, foi aqui apreendido, apreensão, abre-se um prazo de 30 dias para a incineração. Incineração. Tá bom? Beleza? Só que eu tenho que pegar um pouquinho, para quê? Para a elaboração da perícia em que vai constar o laudo. Beleza? Guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Beleza. Agora, veja comigo, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho. Já falamos sobre isso. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Aqui nós vamos falar mais na frente. Eu guardo, pronto, tá aqui. Então, já encontrei o gabarito. Anote isso aqui para mim. Esse artigo ele tem uma extensão muito grande, tá? O artigo 50A, lá da Lei de Drogas, tem uma extensão muito grande, então muita atenção.
Beleza? Então, questãozinha, ó, matamos a questãozinha resolvida. Veja que é uma questão que não vai cobrar somente os crimes, é uma questão que vai trazer ali aspectos processuais que repito, você vai aprender conosco, está aprendendo, porque não é difícil. Olha como é fácil, só são esses detalhes e tudo esquematizado para você aqui no Implacável Concursos, tá? Veja comigo aqui ainda, ó, aqui é o crime do 33, que 33 é esse? É o crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas é toda aquela pessoa que dá circulabilidade para a droga. Então, se você parar para observar, os tipos penais aqui que nós estamos vendo são tipos penais alternativos mistos, ou seja, basta praticar qualquer uma dessas condutas que o indivíduo pode ser indiciado pelo tráfico de drogas, tá? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir. Veja que são várias condutas, reclusão de 5 a 15, mais pagamento de 500 a 1.500 dias multa, tá? Bom, aqui é o 41 que também nós vimos, vai anotando aí os artigos que são importantes, tá, pessoal? Os artigos que são indispensáveis para a nossa prova. O 41 é um deles, que é a questão da colaboração premiada. Aquele indivíduo que tiver uma participação com a investigação ou no processo criminal a fim de identificar os demais coautores, ele vai ter uma redução da pena. Cuidado, que não é isenção. É uma redução da pena razoada de 1 a 2 terços, tá? O indiciado na fase do inquérito ou acusado na fase do processo, que colaborar voluntariamente, ninguém está pressionando, ele vai lá e quer colaborar. Ele quer colaborar como delegado de polícia, ele quer colaborar com o delegado de polícia na condução da investigação ou ele quer colaborar com o promotor de justiça no processo criminal, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial dos produtos do crime. No caso de condenação, ele vai ter o quê? Uma isenção da pena? Não. A isenção da pena é o que vem sempre vendo nas provas. Ele vai ter o que ali? Uma redução. Uma redução da pena arrazoada de 1 a 2 terços, tá? 1 a 2 terços, penas de 1 a 2 terços, beleza? Anota para mim. E claro, professor, tem uma situação de isenção de pena? Temos a previsão lá no 45, olha só, é isento de pena, que é uma situação que afasta a culpabilidade, né? Lá na teoria do crime, nós temos que o fato típico e ilícito são situações que afastam ali a ilicitude. A culpabilidade afasta a pena. Por isso é que o 45 nós temos uma situação que afasta a culpabilidade, mas não afasta a tipicidade. Isso é lá no direito penal parte geral. Então veja comigo, ó, 45 é isento de pena, é crime, mas não vai ter pena. O agente que, em razão da dependência sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior da droga, era ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, ou seja, ele não sabia o que estava fazendo por conta do efeito da droga. Então ele vai ter uma isenção de pena. Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento previsto no 45 da Lei 11.343 de 2006. Falamos também sobre inquérito policial. Devem ser concluídos no prazo de 90 dias se o indiciado estiver preso ou 30 dias se o indiciado estiver o quê? Estiver solto, 90 dias se estiver solto, 30 dias se estiver preso. Então, ó, 90 dias solto, 30 dias preso, ambos os prazos prorrogável uma única vez. Previsão no artigo 51, conforme nós já estudamos, inclusive, tá? Beleza. Olha só, prazo importante, mais prazos. Cuidado também que é importante, como eu falei para vocês que o aspecto processual sempre vem na prova, prazo para oferecimento da denúncia. Depois que terminado, que é concluído o inquérito policial, o delegado de polícia envia os autos para o promotor de justiça, que é o titular da ação penal. Ele vai analisar e vai informar o que chamamos de sua opinião delite. A partir daí o processo deve começar porque ele vai oferecer ou não a denúncia. E aí ele tem prazo. Qual é o prazo para oferecimento da denúncia? Olha só, 10 dias para o MP oferecer a denúncia. Olha que legal. 10 dias, então sempre tem um prazo de 10 dias. 10 dias é para o MP oferecer a denúncia. Depois que ele se convence que de fato ele tem crime previsto ali na lei de drogas, ele vai oferecer a denúncia iniciando o processo no prazo de 10 dias. Ou então, né, não confundir, 10 dias também vai ser o prazo para que a defesa possa se manifestar depois de recebida a denúncia, beleza? Nós vamos encontrar isso respectivamente no artigo 54, incisos. Veja, recebidos em juízo os autos do inquérito policial, a Comissão Parlamentar de Inquérito ou peça informação, dá-se ao Ministério Público o prazo de 10 dias, né?
para adotar uma das seguintes providências. Se o Ministério Público entender que não teve ali, por exemplo, crime, ele vai requerer o arquivamento do feito. Se ele entender que é necessário novas diligências, ele requer diligências. Mas também ele pode muito bem dizer, não, tudo bem, teve crime, então eu vou oferecer a denúncia, como eu sou o titular do crime, da ação penal, eu vou oferecer denúncia, arrolar até 5 testemunhas e requerer demais provas se entender pertinentes, no prazo de 10 dias depois de concluído o inquérito. Tudo bem, pessoal? Então tá aí, muito importante isso aqui, cai muito em prova e a gente já traz tudo mastigado para você. Não podemos confundir com o prazo de 10 dias também para oferecer denúncia. Então, nós temos quantos prazos aqui? 90, 30, 10. 90 para a conclusão do inquérito se o indiciado estiver solto, 30 se estiver preso, e aí 10 dias para oferecimento da denúncia e 10 dias para oferecimento de defesa prévia. Previsão respectiva nos artigos 54 e 55. 54. Oferecer a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Tudo bem? Beleza. Veja que foi uma questão que caiu muita coisa. Aspecto processual, aspecto material, então tudo isso vai vir na sua prova, tá? Vamos à questão 2. Fala assim, oferecer a denúncia em face do acusado. Olha aí, ó, você já está aprendendo processo penal. Quando é que eu vou oferecer a denúncia? Eu vou oferecer a denúncia quando eu, promotor, tiver nos autos do inquérito a opinião da elite. Não, de fato, ali tem crime, eu tenho um entendimento que aqui tem crime da lei de drogas, então eu vou oferecer a denúncia, eu vou começar o processo, eu vou processar aquele que tenha praticado o crime previsto na lei de drogas, tá? Então, vamos lá. Oferecer a denúncia em face do acusado pela prática do crime de expor a venda drogas, que é o artigo 33, que é tráfico de drogas, aí nós temos aqui, né, a letra A, caberá ao juiz. Pessoal, aqui já falamos, o juiz faz o que depois que ele oferecer a denúncia pelo Ministério Público no prazo de 10 dias? O juiz ele vai ordenar a notificação do acusado para que a defesa prévia possa ser apresentada no prazo de 10 dias. Por escrito, nós vamos encontrar isso na letra E, ordenar a notificação do acusado para oferecer defesa prévia escrita no prazo de 10 dias. Veja que são duas questões parecidas, duas questões que sempre vêm nas provas ali de guardas municipais, tá? Então tá aí, resolvida. Vamos aqui para a nossa terceira. Já falamos aqui no artigo 55, vá anotando. No artigo 56 também é importante, claro, porque ele vai falar sobre audiência, né? Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento. Ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará laudos periciais. Ok? Beleza. Fizemos a primeira questão, fizemos a segunda questão, e eu mostrei para vocês que as questões também estão cobrando aspectos processuais. Então, inquérito, ação, tem que saber. Não tem jeito, meus amigos. Precisamos enfrentar isso. E não é difícil. Em pouco tempo eu já mostrei para você que não é difícil dar certo você acertar todas as questões, tá? Olha essa questão 3. Se o crime de tráfico de drogas do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 for praticado com envolvimento de criança ou adolescente, o autor do crime. Aqui nós temos algumas majorantes que a gente vai encontrar na própria lei de drogas, tá, pessoal? Em especial lá no artigo 40. Vai anotando. Artigo 40, artigo por artigo, a gente assim consegue fazer uma visão panorâmica daquilo que de fato cai na prova. Por quê? Porque a lei 11.343 ela é muito grande, então nós vamos pegar aqui aquilo que de fato cai na prova. Vocês estão vendo aqui, artigo 40, cai demais, que fala sobre as majorantes, que são causas que vão aumentar a pena diante de algumas situações previstas no 40. Então veja comigo, as penas previstas no artigo 33 a 37 dessa lei, tá, serão aumentadas de 1/6 a 2/3, ó, 1/6 a 2/3 se, olha aí, ó, a natureza, a procedência da substância e do produto apreendido das circunstâncias do fato evidenciário transnacionalidade do delito. Ou seja, aquilo que foi objeto de tráfico, ele vem de uma outra nação. Nós tivemos ali a transnacionalidade, que vai ensejar na causa de aumento de pena. O agente praticar o crime prevalecendo da função pública no desempenho de missão de educação, poder família, né, guarda e vigilância, a infração tiver sido cometida nas dependências ou mediações de estabelecimentos prisionais, ou seja, o crime acontecendo ali próximo
a estabelecimentos prisionais, escolas, hospitais. Se o crime tivesse sido praticado com violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer outro tipo de intimidação, dentro dos tipos penais previstos na própria lei de drogas, né? Se o crime ele for caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre esse Distrito Federal. Agora que nós temos, além da transnacionalidade, aqui nós temos o aspecto interestadual. Se nós temos o tráfico de um estado para o outro, nós temos essas causas de aumento de pena previstas, tá? E claro que a questão trouxe foi o quê? Se a prática do crime, por exemplo, o tráfico de drogas, envolver ou visar criança ou adolescente, ou a quem tenha por qualquer motivo diminuído ou suprimido sua capacidade de entendimento e determinação, outra situação de causa de aumento de pena, majorante. Se o crime ele é praticado, né, contra alguém envolvendo criança, adolescente, nós temos também essa majorante, tá? Se o crime é praticado a fim, né, o agente financiar ou custear a prática do crime, também nós temos as majorantes. Então, são 7 majorantes no artigo 40. E aí fica fácil. A questão fica muito mais fácil aqui quando a gente vê a majorante. Então, você aprendeu aqui comigo que quando se tratar de criança e adolescente envolvida no crime previsto lá no tráfico de drogas, por exemplo, nós temos o quê? Que responderá também pelo crime de rapto consensual? Não. Poderá também responder pelo crime de furto? Não. Terá só pena aumentada, claro, porque trata-se de uma majorante. Tudo bem? Majorante dos crimes previstos não só no tráfico, mas em todos os tipos penais previstos na Lei 11.343, em especial 33 a 37, tá? Beleza, vamos lá. Vamos à questão 4. Olha aí, questão 4, dentro dessa mesma temática, que vai cobrar ali as causas que vão aumentar a pena. Se o crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, for praticado com envolvimento de criança e adolescente, o autor do crime, letra A, responderá também pelo de rapto? Não, nós vimos que vai ter a sua pena o quê? Aumentada. Letra C. É a mesma questão? Vamos passar então, né? Beleza, pessoal, vamos lá. Falamos das majorantes, agora nós vamos ver aqui uma outra questão importante, que é com relação à Política Nacional de Drogas. Isso mesmo. Quando a gente fala de Política Nacional de Drogas, são ações perpetradas pelos entes federados que vão buscar ali, né, retirar os efeitos desses crimes aqui. Veja comigo o artigo, a questão 5. Segundo a Lei 11.343 de 2006, tá? Atualizada pela Lei 13.840 de 2019, formular, olha aí, ó, formular, coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas, bem como coordenar o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, é de competência. Quem é que tem competência para formular e coordenar a execução da Política Nacional de combate, aliás, de combate ao tráfico de drogas propriamente dito? Vai ser a União, tá? A União Federal, pessoal, que não tem nem muito o que discutir. A União Federal. Agora, claro, que a União ela não vai fazer a execução sozinha da Política Nacional de Drogas, não. A União ela vai o quê? Formular e coordenar a execução da Política Nacional. Então, letra A de aprovado é o gabarito. A gente vai encontrar isso lá na Lei de Drogas, em especial no artigo 8A, que fala assim: compete à União formular e coordenar a execução. Então, ela formula e também coordena a execução da Política Nacional de Drogas. Além disso, compete à União elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com os estados, DF, municípios e sociedade, coordenar o SISNAD, estabelecer as diretrizes sobre a organização e funcionamento do próprio Sistema Nacional de Drogas, né, o SISNAD, e suas normas de referência, elaborar objetivos, ações estratégicas, métodos, prioridades, indicadores e definir formas, ou seja, tudo que se diz respeito à Política Nacional de Droga, que elabora a própria União Federal. Agora, claro, vai ser executada não somente por ela, mas por todos os entes da federação em regime de colaboração. Promover a integração de políticas sobre drogas com os estados, com o Distrito Federal, com os municípios, porque aqui a gente tem que lembrar que estado, município, Distrito Federal, cada um também pode elaborar suas políticas de drogas, tá? Só que eles vão atuar de maneira integrada, porque nós temos aqui uma cooperação dos entes federados. Financiar com o estado, Distrito Federal, município, a execução das políticas sobre drogas, observar as obrigações dos integrantes do SISNAD.
estabelecer forma de colaboração com estados. É a União Federal que estabelece como que se vai dar ali essa colaboração com estados, com o Distrito Federal e municípios para execução sobre drogas. Garantir a publicidade dos dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento de drogas. Então, a garantia da publicidade de dados para saber como que está o andamento ali dos gastos públicos para combate às drogas também é a União Federal. Sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social. Porque quando a gente fala de drogas é muito mais além do que combate ao tráfico. Quando a gente fala de drogas, estamos falando também de prevenção, de ações de tratamento, pessoas que estão doentes. A pessoa que usa droga é uma pessoa que é doente, não é um criminoso propriamente dito. Tanto é que nós tivemos a despenalização do uso de droga, utilização pessoal. Cuidado, não tivemos a ausência do crime, tivemos a despenalização, não é assim? E claro, a depender da substância, nosso atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, nem crime será a depender da quantidade, tá? Então veja comigo aqui, ó. Prevenção, tratamento, acolhimento, inserção social, econômica, repreensão, tráfico de drogas, é a União que vai fazer essa sistematização. Adotar medidas de enfrentamento aos crimes interfronteiriços e também estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras. Para evitar o quê? Para evitar a chegada de droga, a saída de droga do Brasil nas nossas fronteiras. Tá? Então, muitas vezes, as fronteiras é o local onde de fato acontece aí essa transição de drogas, por isso que a União Federal é que vai cuidar disso. Tudo bem? Maravilha. Vamos à questão de número 6. Veja comigo. De acordo com a Lei Antidrogas, Lei 11.343 de 2006, letra A, prescreveu ministrar culposamente drogas sem qualquer que delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é crime punido com detenção. Pessoal, olha só, nesse caso aqui está verdadeiro. Por quê? Porque aqui é um crime, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, é uma modalidade culposa. É um crime culposo. Se eu tenho um crime culposo, o grau de reprovabilidade é menor, por isso que é punido com detenção. Se fosse doloso, dentro das outras figuras previstas na própria lei de drogas, seria reclusão. Então, detenção, beleza, porque está associado ao grau de reprovabilidade menor. Então, é crime, mas quando ele é praticado sem a intenção, culposamente, o que é culposo? É quando eu não tenho intenção do resultado naturalístico, né? Culposamente, eu não tive a intenção, eu agi por ou negligência, ou imprudência, ou imperícia. Então, nesse caso, eu tenho aqui o crime culposo. Professor, então quer dizer que na lei de drogas, Lei 11.343, 2006, existem também crimes previstos de forma culposa? Está aqui, existe e ele vai ser punido com detenção. Oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro a pessoa em seu relacionamento para juntos consumirem não é crime. Opa, é crime sim. O que nós tivemos foi a despenalização do artigo 28, que eu vou já mostrar para vocês, tá? Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o médico atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais, bem como a conduta dos antecedentes do agente. Também não, né? O usuário e o dependente de drogas, em razão da prática da infração, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetido a medida de segurança, perderá os serviços de atenção à saúde. Não, pessoal, não pode, porque seria uma dupla punição, né? Não é mais crime adquirir e trazer consigo drogas. É crime sim. É crime sim, embora, repito, nós temos a jurisprudência do STF que vai trazer ao contrário, mas para a prova é crime, nós tivemos somente a despenalização, artigo 28. E um parâmetro do STF, tudo bem? Então vamos lá, gabarito letrado aprovado, olha as fundamentações. Aqui é a figura do 38, que é o crime culposo. Sim, existe crime culposo, né, no âmbito da lei de drogas. Então anote isso. Existe, professor, crime culposo na lei de drogas? Existe. Artigo 38, anote para mim. Veja que a punição não é reclusão, a punição é detenção, pessoal. Olha aí, ó. Detenção pelo grau de reprovabilidade menor. É pouquinho, 6 meses a 2 anos, pagamento de 50 a 200 reais, multa. Né? A 200 multa, né? O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Beleza? Bom, aqui 3.3, parágrafo 3º. Aqui nós temos a figura
né, do tráfico, porque se você está oferecendo, eventualmente sem fim de lucro, a pessoa dos seus relacionamentos para juntos consumirem. Nesse caso também, detenção, grau de reprobabilidade bem menor, não sendo reclusão, tá bom? Agora, lá no 28.2, para determinar se a droga é destinada ao consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza, a quantidade, a substância apreendida, o local, as condições, ou seja, o juiz, antes de fato, analisar se era para o consumo pessoal ou não, ele precisa analisar sobre esses argumentos, aliás, sobre esses parâmetros, a natureza da quantidade, a natureza da droga, a quantidade da droga, o local da apreensão, as condições em que se envolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então, o juiz, ao decidir se aquela droga era para consumo pessoal ou não, era tráfico ou uso pessoal, ele precisa se fixar nos parâmetros do parágrafo 2º, tá? E claro, pessoal, observe comigo, o usuário dependente de drogas que em razão da prática de infração penal estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetido à medida de segurança, tem garantidos os serviços de atenção à saúde. Então, é garantir a atenção à saúde para quem já está doente. Por quê? Porque eu estou falando de um usuário, eu estou falando de um dependente químico, por exemplo. Tá legal? E veja também que o artigo 28, ele vai despenalizar, trazendo punições mais administrativas. Então, aquele que adquirir, guardar, estiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para o consumo pessoal drogas, sem autorização, para o consumo pessoal, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência, tá bom? Advertência sobre os efeitos da droga. Eu não tenho ali, por exemplo, uma detenção, eu não tenho ali uma reclusão, mas é crime, tá? Salvo a situação do parâmetro do STF. Tudo bem? Vamos lá. O artigo 3 da Lei 11.343 de 2006 e suas alterações, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, descreve que o SISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar algumas atividades relacionadas. A assinatura alternativa que descreve atividades relacionadas pelo SISNAD, né, é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Pessoal, no Brasil nós temos um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e lá nós temos as atribuições dele. Letra A, fala assim, a prevenção do uso indevido, a atenção da reinserção social e dependentes de drogas e a forte repressão não. A alteração da legislação não pode alterar. A prevenção do uso indevido, aí sim, né? A prevenção do uso indevido, a atenção, a reinserção social do usuário e dependentes de drogas, a repreensão da produção não autorizada e do tráfico de drogas. Está aqui. Aí sim nós temos a letra C como objetivos, como aquilo que são atividades relacionadas pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, lá no seu artigo 3 da Lei 11.343, dentre outras atribuições, vai buscar a prevenção do uso indevido, né, a atenção à reinserção social dos usuários, fazer com que eles não sejam segregados, mas que sejam inseridos novamente na sociedade, tá? Ao novo sistema social brasileiro, a repreensão da produção, não autorização do tráfico ilícito repreensão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Então tá aqui, letra C, o nosso gabarito. Nós vamos encontrar isso no artigo 3 e aqui nós temos todas as atribuições básicas, né? O SISNAD, com a busca por finalidade de articular, integrar, organizar, coordenar as atividades relacionadas com o que o SISNAD faz, basicamente, prevenção do uso indevido, atenção, porque ele entende ali que uma pessoa que usa droga é uma pessoa que depende de atenção, depende de atendimento, pessoa que está doente, reinserir na sociedade, né? Então já fica a dica, todo e qualquer tipo de questão que falar que a pessoa usuária de droga vai se afastar da sociedade, está errado, porque a ideia vai ser reinserir, né? Dependente de droga. E claro, repreensão na produção não autorizada, produção obviamente que de drogas e também no seu tráfico. E aí nós temos o SISNAD, o conceito legal. Professor, o conceito legal? Sim.
Parágrafo 1º do 3 fala: conjunto ordenado de princípios, regras e critérios e recursos materiais e humanos que envolve políticas, planos, programas, ações, projetos sobre drogas, né, incluindo-se nele, por adesão, o sistema de políticas públicas sobre drogas do Estado, porque é tudo integrado. Ele vai atuar em articulação com o SUS. Por quê, professor? Por que ele vai atuar em articulação com o SUS? Porque é uma questão de saúde pública a utilização de drogas e também uma questão de assistência social. Por isso que também vai atuar em articulação com o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, o SISNAD atua juntamente com o SUS e com o SUAS, tá bom? Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social. Vamos lá, questão 8. Conforme determinação do artigo 41 da Lei 11.343 de 2006, o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial, colaborar voluntariamente ou com o processo criminal na identificação dos demais coautores e partícipes, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ter o quê, pessoal? Nós aprendemos a colaboração, que ele vai ter um prêmio, redução da pena de 1/3 a 2/3, tá? Letra C, o nosso gabarito. Inclusive, nós já vimos aqui a inteligência do artigo 41 da Lei de Drogas. Redução da pena, 1/3 a 2/3. Lei de Drogas. Não confundir aqui, ó. Tráfico privilegiado, situação em que eu tenho uma diminuição da pena, que vai ser de 1/6 a 2/3. Aumento da pena vai ser 1/6 a 2/3. E delação premiada vai ser 1/3 a 2/3. Eu tenho situações aqui que você precisa lembrar. Tráfico privilegiado, situações que diminuem a pena. Situações de majorante sempre vai ser 1/6 a 2/3. E a delação premiada, ou a colaboração premiada, vai ser de 1/3 a 2/3. Então, esses contrapontos são sempre importantes para a nossa prova. Mais uma questão. A Lei 11.343 de 2006 estabelece que o artigo 28 dessa lei não mais prevê pena corporal ao usuário de drogas e não mais considera crime. Opa, não considera crime sim, então ficou errado. O crime de associação para o tráfico de drogas exige a presença de pelo menos 4 agentes. E aí nós precisamos saber a diferença. Veja comigo aqui, ó. O que é a associação para o tráfico, a associação criminosa e a organização criminosa. A associação para o tráfico, crime do 35 da 11.343, 2 ou mais pessoas. 2 ou mais pessoas que se associam para a prática dos crimes previstos na lei de drogas, eu tenho uma associação para o tráfico. Agora, associação criminosa, 3 ou mais pessoas. E organização, 4 ou mais pessoas. Então, não pode confundir. O que a questão falou para a gente aqui, ó? Vem comigo. A questão falou para a gente aqui, ó. O que foi que ele disse? Opa, passou. Pronto, já falamos sobre isso, ó. O crime de associação. Associação, é só você, ó. Pelo menos 4 agentes. 4 agentes não é associação, pessoal. Pelo menos 4 agentes seria o quê? Organização. Então, ficou errado. Beleza? A conduta daquele que semeia e cultiva planta constitui matéria-prima para preparação de drogas sem autorização legal não caracteriza crime. Sim, caracteriza sim. É o tráfico de drogas equiparado. Ora, ele não está vendendo a droga, mas está vendendo aquilo que é utilizado como substrato da droga. Semeando, cultivando semente, plantando, é considerado tráfico por equiparação, tá? Então, errado. O agente que oferece drogas de forma gratuita para um terceiro consumir não pratica crime. Opa, pratica crime sim. Se o agente é primário, ou seja, ele não tem ali condenação criminal transitada de julgado em desfavor dele, ele é primário, ele tem bons antecedentes e não interage com organizações criminosas e nem se dedica a atividades criminosas, condenado por tráfico de drogas, poderá ter sua pena reduzida até 2/3. Beleza. Aqui vai ser a figura do tráfico privilegiado. O que eu preciso para o tráfico privilegiado? Eu preciso que o agente reúna essas características. Ser primário, bons antecedentes, não integre organizações criminosas e nem dedique-se a atividades criminosas. Ele vai, se for condenado por tráfico de drogas, nós temos uma redução até 2/3. Beleza? Então, está correto e é o nosso gabarito. Bacana, pessoal. Olha aí, ó.
as fundamentações que nós trabalhamos agora há pouco. Depois você vai fazer a leiturinha, tá? Porque tudo aqui é fundamentado, tudo mastigadinho para você fazer uma notaça ali nas questões propostas, porque nós vamos acertar tudo. Os meus alunos acertam todas as questões de direito penal, todas as questões de legislação penal especial, porque não vai passar nada. Olha só, 10ª e última questão da noite. Vamos lá. A respeito da Lei 11.343 de 2006, é correto afirmar a previsão de delito culposo no rol dos crimes. Será se tem previsão de delito culposo no rol dos crimes da Lei de Drogas? Eu acabei de citar para você que sim. Beleza? Então anota para mim aí. Ok? Gabarito. Onde nós vamos encontrar? O próprio artigo 38. Aquele que prescreveu, profissional, né? Que prescrever culposamente drogas sem que nela necessite o paciente ou fazê-la em doses excessivas. Imagina aquele enfermeiro que aplicou uma medicação sem querer, ele não tem intenção nenhuma, ele apenas agiu com negligência, com imprudência ou até mesmo imperícia, né? Por que não? O que é que vai acontecer com ele? Ele se culposamente, por negligência, imprudência ou imperícia, ele vai responder de maneira culposa. Beleza? Beleza. Então tá aqui, ó, todos os demais fundamentados aqui. Então é isso. Eu vou encerrando mais uma transmissão. Eu espero que vocês tenham curtido. Digita aqui, escreve aqui para mim o que é que você achou, o que é que você curtiu bastante aqui nessa aula, tá bom? Que eu vou te encontrar nas próximas. A todos, bons estudos. Estamos aguardando esse edital. Esse edital tá vindo, nós vamos com tudo para ele, tá? Então estuda conosco. Eu te encontro nas aulas aqui no Implacável Concurso. Professor Luciano, com o maior prazer ter você conosco. Até mais, pessoal. Tamo junto. Valeu!